Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro com a filosofia, momento em que vamos tratar mais uma vez sobre a condição humana, desta vez na antiguidade, abordando principalmente a figura de Aristóteles. Aristóteles, ele nasceu na cidade de Estagira, aí por volta do século IV a.C., e é sem dúvida nenhuma um dos maiores nomes da filosofia, porque ele abordou quase todas as questões que a filosofia, que a história e as ciências abordam ainda hoje. Aristóteles, ele fez a seguinte afirmação: o homem é um animal político. Então, essa afirmação do Aristóteles é uma afirmação de vital importância, porque ele vai dar aquela característica do homem que ele acha mais adequada. Ele não foi o primeiro a fazer isso. O Sócrates foi o primeiro filósofo a dizer que o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. A essência do homem é a razão e a essência da razão é a virtude. O seu discípulo Platão, ele também afirmou: o homem é um ser racional composto de corpo e alma. E o curioso é que nós acreditamos nisso ainda hoje. Platão falou que o homem é um ser racional composto de corpo e alma há 2.500 anos atrás, e nós acreditamos nisso ainda hoje. E ele também enfatizou uma superioridade da alma sobre o corpo. E nós também acreditamos nisso ainda hoje. Agora, o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, ele vai dizer que o homem é um animal político. Então, essa é a condição humana. E nós vamos ter outras definições do homem. Aí, pela Idade Média, Santo Agostinho também diz que o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele retoma o Platão, mas ele acrescenta alguma coisa que está muito vinculada ao cristianismo. De qualquer modo, todos têm a intenção de estar falando a seu modo sobre as condições humanas. Então, anthropos zoon politikon, estou falando grego. O homem é um animal político. Essa é a grande afirmação. O homem solitário é uma besta ou um deus? Então, o que é que o Aristóteles está dizendo? Que aquele que é capaz de viver sozinho ou é um animal ou é um deus. Porque se for um homem, ele não consegue viver sozinho. E aqui nós temos um conhecimento muito sério que nós precisamos tirar dessa afirmação do Aristóteles. E qual é ela? É que o homem, ele só se humaniza no convívio com outros seres humanos. Então, vamos pegar um cão, nós chamamos cachorro. Um cão, ele só vai começar a usar os seus sentidos de uma forma mais acentuada a partir dos 14 dias de nascido. Por exemplo, ele só vai abrir os olhinhos quando ele estiver com exatos 12 dias de nascido. Então, após os 14 dias, entre os 14 e os 18 dias, ele vai começar a usar os demais sentidos. Mas vamos supor que eu tire um cão da sua mãe quando ele estiver com 10 dias de nascido. Eu tendo muito cuidado, eu posso mantê-lo vivo, eu posso criá-lo e ele pode se tornar adulto. Ele nunca viu outro cão, porque eu levei ele ao gatil e criei ele junto com gatos durante toda a vida. Ao soltar esse cão no meio de pessoas, ele não vai miar, ele vai latir, porque ele nasceu sabendo ser cão. O homem não. Se eu tirar um homem muito pequeno, muito criança, e colocá-lo no convívio com lobos, ele vai aprender a ter um comportamento de lobo. E nós temos, inclusive, o filme do Menino Lobo que retrata essa situação. Conclusão: só o homem é um animal político. Se eu tirar a abelha da colmeia, ela vai continuar sendo abelha. Se eu tirar o cão do canil, ele vai continuar sendo cão. Mas se eu tirar o homem do convívio humano,
ele não vai conseguir ter características humanas, ele vai assumir as características de outro animal com o qual ele passe a conviver. Muito bem, e aí, pasmem, e eu ainda escuto cidadãos dizendo que ele é neutro politicamente. Partindo desse pensamento aristotélico, pode haver neutralidade política? Não pode haver neutralidade política. O homem solitário, ele ou é uma besta ou ele é um deus. Então, não pode haver neutralidade política. Neutralidade política é ignorância de quem afirma isso. Bom, então, uma outra coisa importante é que, para a gente ter um entendimento mais adequado sobre o pensamento de Aristóteles, sobre a condição humana, ele vai dizer que a alma humana, que acolá eu coloquei psique, porque psique em grego significa alma, ele vai dizer que nós temos, a alma ela tem 3 dimensões, 3 níveis. Então nós temos primeiramente a alma vegetativa. Essa alma vegetativa já está dizendo, é aquela alma dos vegetais. Esse tipo de alma necessita de 2 coisas, alimentação e reprodução. Nós temos aí a imagem de uma samambaia. A samambaia ela precisa de água, ela precisa de nutrientes e ela precisa se reproduzir, porque senão, ao morrer uma samambaia, nunca mais haverá samambaia se ela não tiver antes essa capacidade de reprodução. Por outro lado, o segundo nível da alma é a alma sensitiva. É aquela alma que é capaz de usar os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato para perceber as coisas, mas também é aquela alma capaz de se movimentar. Então, eu coloquei ali a imagem do cão. O cão ele é um animal que ele percebe pelos 5 sentidos, e ele se movimenta. É claro que nós também temos os 5 sentidos. A alma humana tem os 5 sentidos. Acontece que alguns sentidos vai ter diferença entre eu e um cão, por exemplo. Um cão ele pode escutar o som com uma intensidade 4 vezes maior do que o homem escuta, mas ele sente o cheiro, o olfato, 44 vezes melhor do que o homem. Por isso, pelo fato dele escutar muito e cheirar muito, a gente começa a entender por que ele tem medo de tiro, por que ele tem medo de fogo. Então, o barulho e o cheiro são horríveis para ele. Mas, de qualquer modo, nós também temos a alma sensitiva, porque nós percebemos e nós nos movimentamos. E claro que os seres humanos também têm a alma vegetativa, porque nós também precisamos de alimento e reprodução. E, finalmente, nós temos a alma racional, que é composta pelo pensamento e pela vontade. A gente não sabe exatamente qual é o nível de pensamento de um cão, não sabemos qual é o nível de pensamento de um gato, a gente não tem conhecimento do pensamento de um vegetal, por exemplo, mas de qualquer maneira, o homem, além dele ter essas características da alma sensitiva e as características da alma vegetativa, ele tem características que lhe são próprias, e uma delas é certamente o uso da razão. Essa capacidade que nós temos de pensar o ontem, de planejar o futuro no presente. Aliás, a gente tem que analisar o passado no presente em função de um futuro melhor. Outra coisa também, Aristóteles, ele escreve a Metafísica, é um dos livros que ele escreveu. Então, ele escreveu Metafísica, ele escreveu Política, ele escreveu Ética a Nicômaco, e na metafísica ele vai comunicar a experiência do conhecer. Então, quais são os graus do processo de conhecimento? Primeiro, as sensações, aquelas que nós temos por meio dos 5 sentidos. Em segundo lugar, a memória. A memória é aquela capacidade que nós temos de armazenar na nossa mente aquilo que aprendemos pelas sensações, aquilo que aprendemos pelos sentidos. E, finalmente, em terceiro lugar, nós temos a experiência, que é aquele conhecimento que a gente aprende pelas sensações, guarda na memória e coloca em prática. Aí, num quarto momento, nós temos a arte. Então, a arte, que também aí em grego é técnica, né? A arte é técnica, então nós usamos a técnica
para colocar em prática, para colocar na experiência aquilo que está na nossa memória após ter passado pelas sensações. E, finalmente, nós temos a teoria. O homem se diferencia dos animais principalmente por essa capacidade de teorizar. Aquela coisa que eu falei anteriormente, é essa capacidade que ele tem de analisar o passado no presente em função de um futuro melhor. Aliás, essa também é uma definição aí do positivismo, né, do Augusto Comte. É o conceito de história que ele tem. Agora, uma outra coisa é que no livro A Política, nós temos aí uma imagem onde está escrito A Política, então é um livro que o Aristóteles escreveu, um deles. Então, para Aristóteles, o termo política significa a ciência da felicidade humana. Para ele, a felicidade era diretamente ligada ao modo de viver no meio em que os homens estão também e nos costumes, nas instituições envolvidas na cidade, na polis, né? Em grego, cidade é polis. Então, o Aristóteles ele vai colocar de modo muito claro que a política é uma das dimensões pelas quais o homem deve chegar à eudaimonia. Eudaimonia, em grego, é traduzido para a nossa língua portuguesa como felicidade. Então, eudaimonia significa, na verdade, ter um demônio bom por dentro, porque essa concepção de que o demônio é mau é uma concepção cristã. Eudaimonia significa ter por dentro de nós um demônio bom, um demônio que é capaz de produzir alegria, enfim, a felicidade. A felicidade que é a tradução da eudaimonia. A outra dimensão que nos leva a chegar à felicidade é a ética, de tal modo que nós não podemos separar a ética da política. A ética é a política na minha vida pessoal e a política é a ética na vida coletiva. Então, isso é interessante porque, inclusive, ele vai determinar 3 formas boas de governo. 3 formas boas: a monarquia, a aristocracia e a politeia. São as 3 formas boas de governo. Agora, quando elas degeneram, quando elas ficam corruptas, a monarquia se torna tirania, a aristocracia se torna oligarquia e a politeia se torna demagogia ou democracia. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não eram muito amigos da democracia. Então, Aristóteles caracteriza também a linguagem como definidora da natureza humana, na medida em que o homem é um ser social e é precisamente o uso da linguagem na comunicação, na negociação política, que torna possível a vida social. Então, além do homem ser esse animal que ele só vai se humanizar no convívio com outros seres humanos, uma das grandes coisas que vai marcar essa relação humana é justamente a capacidade que o homem tem de verbalizar o que pensa, a capacidade que ele tem de se comunicar, a capacidade que ele tem de criar e de transmitir ideias. Sempre lembrando que o empirismo, o conhecimento produzido pelos 5 sentidos, é mais importante para o Aristóteles, enquanto que o Platão valorizava mais o conhecimento racional, o conhecimento inteligível, o conhecimento do mundo das ideias. Agora, no Enem, pode cair questões muito relacionadas à situação de por que o homem é um animal político, por que o homem é esse ser que necessita do convívio com outros para que ele possa se humanizar. Então, a gente precisa saber que essas questões podem cair, efetivamente. Agora, uma outra coisa muito importante é que, para o Aristóteles, na realidade, a ética ela vai ter uma dimensão muito importante porque nós precisamos praticar virtudes e a virtude é sempre meio termo entre 2 vícios, sendo um por excesso e outro por deficiência. Por exemplo, uma das virtudes em Aristóteles é a coragem. É a coragem, também chamada de fortaleza.
ela é o meio termo entre um vício por excesso, que é a afoiteza, e um vício por deficiência, que é a covardia. Então, a liberalidade, por exemplo, é outra virtude. É uma virtude que nós temos em relação aos bens econômicos, em relação ao dinheiro, em relação à riqueza de um modo geral. Então, o vício por excesso da liberalidade é justamente a prodigalidade, gastar demais. Então, quando eu gasto demais, eu estou praticando o vício da prodigalidade. Inclusive, muita gente conhece a história do filho pródigo na Bíblia. Quando a gente gasta de menos, a gente acaba gastando menos do que aquilo que a gente deve gastar para ter uma vida digna, ele vai chamar isso de mesquinhez ou avareza. Então, a liberalidade é a virtude. O vício por excesso é a prodigalidade. E o vício por deficiência é a mesquinhez. Então, ele vai também colocar de modo muito claro que só o conhecimento da verdade não basta, porque para a gente chegar à felicidade, a condição humana tem que ser a eudaimonia, a felicidade, que passa pela ética e pela política. Mas ele vai dizer que o conhecimento por si só não basta. Nós conhecemos lá a Bíblia, o Evangelho de João, uma parte que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Aristóteles ele vai achar que conhecer a verdade sem colocar em prática é como alguém que foi ao médico, recebeu a consulta, mas não tomou o remédio. Então não vai acontecer nada de bom. Então, nesse aspecto, é que ele vai colocar de forma muito clara que a ética e a política elas vão contribuir grandemente para a condição humana. Essa condição tem que ser a felicidade. E eu acho que tem uma coisa que é fenomenal que a gente pode dizer que podemos atribuir a Sócrates, a Platão e a Aristóteles. Utilizar a razão para gerar conhecimento das virtudes, para fazer o bem e chegar à felicidade. Mas nós também podemos fazer o contrário. A gente pode pensar pequeno, não utilizar a razão, pensando pequeno, aí a gente não vai conhecer a virtude, a gente vai conhecer o vício, e quando a gente conhece o vício, a gente não faz o bem, a gente acaba fazendo o mal. Então isso é interessante, utilizar a razão para gerar conhecimento, não ignorância, gerar conhecimento. Esse conhecimento tem que ser da virtude e não do vício, do pecado, para então gerar conhecimento das virtudes para que a gente possa fazer o bem e chegar ao bem maior, que é a eudaimonia, a felicidade. Então, agora nós vamos aí para a nossa questão. Ela está disposta no nosso material didático, o livro do primeiro ano, aí na página 97 e 98. O homem é, por natureza, um animal político e um homem que, por natureza e não por acidente, não fizesse parte da cidade, de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade, como o sem clã, sem leis, sem lar, de que Homero fala com escárnio. Como costumamos dizer, a natureza nada faz sem um propósito e o homem é o único entre os animais que é dotado de linguagem. Eu só quero dizer que aí o Aristóteles, como todo ser humano, ele também comete equívocos. Os animais também têm uma linguagem. O problema é que essa linguagem verbal articulada só o homem tem. E nisso ele tem toda a razão. Então, pela definição de Aristóteles, o homem é um animal político e dotado da linguagem. Nesse sentido, a cidade ou a sociedade humana só se constitui na linguagem e por meio dela. Isso significa que, letra A, pensar é experimentar processos linguísticos experimentar processos linguísticos diferem em função de sua natureza? Bom, de certo modo difere, porque nem tudo que eu penso eu necessito verbalizar. Então, muitas coisas eu penso, mas eu não digo. Embora que para poder eu dizer, eu necessite pensar. Todos os animais experimentam tanto tendências biológicas quanto tendências políticas, estejam eles participando ou não do mundo simbólico? Bom,
Não, porque os animais eles não são políticos. Os animais eles são gregários. Só quem é político é o homem. Eles não experimentam essa coisa de perder a sua natureza, esquecer a sua espécie se ele passar a conviver com outra. O mundo humano é simbólico, ou seja, a linguagem tem a capacidade de organizar e estruturar a realidade de acordo com a experiência humana. Letra D. Não faz sentido pensar a linguagem como relação. A linguagem não é uma prática. Ela é muito mais expressão de imagens do pensamento concreto. Bom, ela expressa, sim, imagens do pensamento concreto, mas a linguagem é prática. O mundo humano não é simbólico, ou seja, a linguagem se institui na realidade. Então, é a realidade que faz produzir a linguagem, é a realidade captada pelos 5 sentidos, principalmente pela visão, pela audição, que vai fazer com que a gente coloque nome à realidade. De tal modo que nós temos aí como resposta correta a letra C. O mundo humano é simbólico, ou seja, a linguagem tem a capacidade de organizar e estruturar a realidade de acordo com a experiência humana. Então, eu quero que vocês continuem acessando a plataforma e outros materiais, inclusive o nosso material didático que possa dar suporte a nossa abrangência de conhecimento a respeito dos assuntos aqui tratados, e quero convidá-los para o encontro com Claude Lévi-Strauss e o estruturalismo na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê com Lévi-Strauss no próximo encontro.